Mais ou menos, um pouco desafinado, meio pra lá, meio pra cá, mas é assim. Só assim pro YouTube bloquear a gente, porque se a gente colocar a música aqui bonitinha pra vocês, ele corta o direito e a gente não consegue publicar o vídeo. Aí quem não ganha é a gente. Já ganha uma merreca, né? Aí já não ganha naquele vídeo. Então a gente improvisa desafinado só pra poder abrir o vídeo. Então vocês já entenderam, já viram também na descrição que a gente vai falar de Game of Thrones hoje. Eu sei que é um assunto já batido, a série já terminou, estão todo mundo revoltado com o final, mas eu ainda só li o primeiro livro, só vi o primeiro episódio. Eu só li o primeiro livro, o segundo livro, tô no terceiro, empacado por conta disso! Essa miniatura de letra. Eu não tive dificuldade não, porque a letra é escura. Daí, olha o tamanho da letra. Não, pra mim não tive dificuldade. Eu não gostei dessa letra, não. Eu não gostei dessa edição que eu comprei. Não gosto de nada. Se eu achei pudesse, bonitinha. eu vendia, comprava outra. Por que Achei não? bonitinha, ela dá pra mim se eu for vender. Achei ela bonitinha, achei ela fofinha. Eu gosto de edição assim pequenininha, bonitinha. É, eu sei que você gosta. Ela não é tão ruim, não. O problema é o sofrimento pra poder ler. Nem sei se todo mundo vai assistir, mas se o pessoal assistir, porque os fãs de Game of Thrones nunca... É igual Harry Potter, né? Sempre gostam de falar. Então nós vamos conversar um pouquinho, contar como foi nossa experiência de leitura. Tá um pouco batido, todo mundo já comentou, que tinha comentado no Twitter, Instagram, Facebook, todo quanto é rede social. É mais do primeiro livro, que é a primeira história, que é a mais... Todo mundo já tá careca de saber. Mas chegamos aqui, os atrasados, e vamos comentar sobre essa história. Por mais que nós já tenhamos recebido vários spoilers de Game of Thrones, que não tem como fugir. Eu já né, sei a de essa altura do tudo, campeonato. tudo que vai acontecer praticamente. Já sabemos quem morre, quem não morre, quem se envolve, que o sobrinho se envolve. Eu sei que tem umas coisas doidas aí, enfim. Nós já sabemos, assim, pelo menos dos spoilers principais, nós já sabemos. Mas acho que é sempre legal a gente vir passar a nossa experiência com a leitura, com a série. 2016 ou 2017, uma coisa assim. Não dá nem pra ver porque não tem carimbo aí, tá? Esquece. Tem carinho, mas não tem data. Você não- Justamente. Foi 2016 ou foi 2017? Mas até que eu lembro bem, viu? Claro, você lê esses dias. Não, mas quando eu tava lendo o livro, eu lembrava bastante da série. E pior que eu não tinha gostado da série na época, e eu lembrava de bastante Mas detalhes. você tá a fim de assistir agora. Ah, fiquei curiosa. A gente vai comentar praticamente que todo mundo já sabe, a história padrão. O que acontece no livro 1, um pouco da trama e as nossas opiniões pessoais. A narrativa do livro é contada em terceira pessoa, tá? No decorrer do livro inteiro. Só que cada capítulo é contado pelo ponto de vista de um personagem, na ótica daquele personagem. Seja ela a Sansa, seja ela a Daenerys, a Catelyn, o Jon e por aí vai. Só que o primeiro capítulo, o prólogo, ele é contado pelo ponto de vista de um desconhecido, em terceira pessoa, obviamente, também. E a gente vai presenciar alguns acontecimentos um pouco sombrios aí, algumas mortes, algumas coisas Alguns que... ataques. E assim também começa na série. E após esse início trágico, que é simplesmente uma introdução para o que aguarda no futuro de Game of Thrones, primeiramente vai acompanhar a história da família Stark. O Ned, que é o pai, o cabeça da família Stark, ele é muito amigo do rei, que é o Robert Baratheon. Esse rei, muito amigo do Ned há muitos anos, solicita a ajuda dele, né, para ser o braço direito dele. A mão do rei. A princípio, o Ned fica meio assim, porque ele quer ficar com a família dele, quer ficar levando a vida dele, porque se ele for pra junto do rei, ele vai ter que viver separado da esposa, dos filhos. Vê no meio de toda aquela intriga política. A gente sabe que nunca é agradável, né? Como eles eram muito amigos, ele não podia falar não pra uma pessoa tão ilustre, né? Além de ser amigo, uma pessoa tão ilustre vai negar um pedido do rei? É um pouco além disso, mas vamos deixar esse detalhe assim, tá? Foi isso, tá? Subjetivo, pra não entrar em tantos detalhes. Ele acaba aceitando, né? Ele fala, ah, mulher, eu tenho que ir, aguenta aí, cuida bem dos nossos filhos, que eu tenho que partir, né? Pra fazer o que o rei quer. E ele vai. Ele acaba levando duas filhas dele, que é a Sansa e a Arya Stark. Elas são irmãs, mas são duas garotas completamente diferentes. Nem parece que nasceram na mesma família. Não pela aparência, porque a Sansa é ruiva, a Arya, ela é morena, mas de personalidade também. A Sansa, ela está prometida ao filho do rei, que acho que vocês já sabem quem que é. Joffrey Lannister. Né? Essa ilustre pessoa que todos amam, só que não. A gente ama ele. Então. Muito. E como vocês sabem, né, a Sansa é uma menina de 11 anos e acredita em conto de fadas e acha que o Joffrey é um príncipezinho que vai tratar ela como uma princesinha. Eles vão... Nesse ponto ela me lembra você. Tá doido? Eu teria reparado nas atitudes do Joffrey, tá? Desde o início dá pra entender. Entendi. Você acredita em conto de fadas? Não, Não? não. Poxa. Claro que Não não. conheço a Deixei pessoa de que eu acreditar moro Há junto mais com de ela. 15 anos. Há uns 20 anos já. Triste. Aí eles partem lá, o Ned leva essas duas filhas junto com ele e aí começa um pouco da intriga
política. Ele leva as 2 filhas dele e mais uma comitiva, né? Pra poder tomar conta delas, né? Pra poder fazer o que os nobres precisavam, né? Ajudar no que os nobres precisavam. E quando o Robert chega ao reino, começa a acontecer algumas intrigas, algumas traições. Tudo leva ao fatídico dia em que acontece algo que abala o reino. E o Eddard Stark, por ser uma pessoa justa, escolhe o caminho da lealdade. E ele acaba se ferrando e é aí que começa uma guerra, uma intriga entre as casas Lannister, que é a casa da Rainha da Cersei. Do filho do Robert, a casa dos Stark. Existem aí algumas mortes, eu acho que vocês estão cansados de saber, mas eu não vou contar, porque eu não quero tirar o prazer de quem ainda não leu, ok? Então, para poder finalizar essa parte, a gente fala um pouco da história, subjetivamente, porque tá sendo um vídeo subjetivo, a gente não quer falar muito pra não, né, estragar a experiência de quem não leu. Existe outra personagem importante, existe outra casa importante, porque toda a trama, todas as guerras que vão acontecer aí posteriormente, ela é subdividida pelas casas, ou seja, tem a casa dos Lannister, que é representada pelo Leão. Nessa casa tem o rei Joffrey, a rainha Cersei, o regicida que matou um rei anterior, que eu não lembro o nome dele agora, que é o Jaime. Enfim, tem toda uma teia de pessoas aí que formam a casa Lannister. O mais conhecido, e que eu acredito que vocês devem gostar muito dele, porque ele é um personagem icônico, Tyrion Lannister. Isso que eu ia falar, porque a casa Lannister, ela tem um propósito de purificar, né, manter a pureza da família, do sangue Lannister. Só que o Tyrion, ele é um pouco diferente dos irmãos. Ele é um pouco... Ele é... mais pé no chão. Quem sabe, a história a gente não pode dar spoiler, né? A pureza que eles estão buscando entre os irmãos, né? Pra quem leu, pra quem viu a série, sabe. E o Tyrion, né? Só que eu acho que ele só não foi corrompido pela condição dele. Que ele é um anão. E ele foi discriminado e, né, tem toda uma teia de preconceito aí contra ele. E a gente também tem a casa Targaryen, que a gente não citou aqui até agora, que é a Daenerys e o Viserion, que são descendentes dos reis anteriores, né? Anterior ao rei Baratheon. Uma das personagens que eu mais gostei é a Daenerys. Quando eu vi a série, eu não tinha gostado muito. Mas depois que eu conheci ela mais a fundo aqui no livro, eu vi o quanto ela é guerreira, apesar de, inicialmente, ela tem uns 13 anos, né? Ela é muito novinha no livro. Começar o livro com toda a ingenuidade dela e ela ia amadurecendo, aprendendo a lidar com as situações. Aprendendo a lidar depois de se ferrar bastante. Ela casa com o Khal Drogo, né? Que é um homem totalmente grotesco pra ela. Mas, ao contrário do irmão dela, que é um carrasco, que é um monstro com ela, até que o Khal Drogo trata ela super bem. Eles criam um relacionamento muito bom. Apesar deles ter muita diferença entre os dois, inclusive, né, não falam a mesma língua, eles aprendem a se comunicar. Criam um laço que... Não explicar o laço que eles criam. Química! Ela cria forças a enfrentar o próprio irmão dela, fez ela se casar pra poder, né, conseguir tomar as posses lá do Khal Drogo, mas... Ele foi bem ingênuo. Foi bem ingênuo, porque o irmão dela não sabia com que ele tava se metendo. E a gente tem a tão adorada, que é uma das minhas casas preferidas. Vem pra cá que você está saindo do ângulo da câmera. E são os Starks, que aí nesse ponto a gente vai ter vários personagens que vai ter seus capítulos nos primeiros livros. A gente vai ter que criar um laço de afinidade pelos Starks. Eu não gosto pela da Catelyn. forma... A Catelyn. Não gosto dela. Ela é uma personagem pra mim que nem fede nem cheira. Os capítulos dela, pra mim, eram um porre de chatinho. O John também, gente, eu não Eu sei gosto porquê, do John, mas eu pô. não morri muito pelo John, não. Ah, mas ele é um personagem que... As partes dele não me interessavam. Eu senti empatia pela condição dele. Não, sim, porque o John, ele é um bastardo. Ele é filho somente do Ned, né? Porque o Ned teve... É do Ned? Ele é filho do Ned? Não é, amor? Não sei, é? É nesse ponto que a gente vê que a Glaucia tem que ler um pouco mais os livros, porque ela não pegou tanto spoiler assim. Ele não é? Não sei, eu tô falando que você tem que ler os próximos livros. Então você tá dando spoiler dos próximos livros. Eu tô dando spoiler dos próximos livros, não falei nada. Eu falei alguma coisa? Não falei. Teoricamente, ele é filho somente do Ned com uma mulher fora do casamento. Ponto. Ele é um personagem intrigante e a gente vai ficar entrando no detalhe dele. E a Arya, nossa! Ah, a eu Arya, gostei. os capítulos dela são os melhores. São. Pelo que eu acompanhei da série, o pouco que eu acompanhei, ela é uma das personagens que a gente vai se conectar com ela dessa forma, assim, ter aquela ligação de afeto, de, tipo assim, não vai perder aquele carisma de personagem do começo ao fim, embora tenha outros que você, né, talvez pegue um ranço, né? Mas enfim, esses são os personagens. E a Arya, por mais que ela seja novinha também no começo do livro, a menina, ela tem uma visão pra enxergar injustiça nas coisas, o que é certo e o que é errado. Coisa que muitos adultos às vezes nem enxergam aqui dentro da própria história. Ela é muito esperta. O fato dela quebrar alguns tabus, por exemplo, não sendo simplesmente uma dama, mas sendo o que ela se tornou, o que é um soldado praticamente. Eu acho isso um ponto assim que enriquece muito ela como personagem, torna ela aquele diferencial, o símbolo de força. Ela não se prende a ficar usando vestidos bonitos, coisa que a Sansa, né, quer seguir todas as regras. Inclusive é um pouco das causas que levam a Sansa a cometer as cagadas que cometem. Demais, mas a Sansa
Ela é muito novinha, ela tem 11 anos. Em parte não justifica, porque qualquer pessoa que não fosse tão sonsa, que nem o pessoal chama ela de sonsa, eu acho que teria um pouco de discernimento de perceber as coisas e falar assim, pô, não é por esse caminho. Não, mas ela era, eu não sei se é inocente ou ingênua, a palavra certa, mas ela era tão boba, né? Eu não sei, gente, como determinar essa pessoa. Ela queria tanto o príncipe, Joffrey, queria tanto, que ela não enxergava o que tava na cara dela. A rainha manipulava ela assim, ó, manipulava e ela caía tão fácil. Sim. Um ponto que eu gostei é de como que as casas foram representadas pelas bandeiras, pelos animais, que, se não me engano, a casa dos Lannister era o leão, a do Stark era o lobo. Eu acho interessante o significado que isso dá se você for levar em consideração o significado nativo, ou até mesmo num contexto mais atual, a representação desses animais. Eu achei muito legal a construção das personalidades dos personagens e até mesmo essa referência ao brasão da casa dele. Embora a gente aqui tenha focado nessas 3 casas, né, falado um pouco mais delas, até uma 4ª casa que a gente citou, a casa Baratheon, existem inúmeras outras casas, a casa Tyrell, e tem outras casas que vai entrar aí. Como a da irmã da Catelyn, né? Sim, sim. São casas importantes pra trama, só que não convém aqui ficar falando. Ainda não foram tão desenvolvidas aqui no livro, talvez nos livros posteriores, então a gente tá falando dos principais. Pra finalizar, porque a gente quer gravar um trecho ainda com spoilers pra gente conversar um pouco mais à vontade, eu gostei do livro. Eu tinha falado em alguns vlogs, em alguns vídeos aí anteriores, que inicialmente eu tinha achado o livro tanto superficial, não superficial de mal escrito. Eu achava, antes de eu pegar de ler, que seria aquele livro, sabe? Tipo, detalhado, cheio de lenga-lenga, sabe? Descreve. Não foi isso que eu encontrei aqui. Eu acho que se fosse um livro mais detalhado, cheio de lenga-lenga, talvez não atingisse o público que atingiu. Eu acho que é um livro importante pra você atingir novos públicos, porque, pô, tantas pessoas que não tinham costume de ler, começaram a ler com esse livro aí a partir da série. Esse tipo de literatura é indispensável. Mas o que dá essa impressão? O tamanho do livro. O livro, ele é grande não pelo excesso de detalhes, mas pelo fato de ter muitos acontecimentos um atrás do outro. Tem um excesso de detalhes, mas não detalhes que são cansativos como O Senhor dos Anéis. Você se prende a descrições de como era essa cortina aqui, que ela era cheia de detalhes de branca, flores, com flores verdes isso. e rosas. Não tem isso. É isso que eu quero dizer. Ele não tem esse excesso de detalhes. Ele é assim, bem construído, bem descrito, mas não excessivamente. Então não torna a leitura cansativa, nem pesada. Tipo, fica aqueles parágrafos atrás de parágrafos e folhas sem diálogos. Não. Ele é um livro bem dinâmico. Então, acho que pra quem às vezes tem medo de pegar por causa do tamanho, não é pelo excesso de descrições, mas sim pela sequência de acontecimentos. Mas vamos dar uma pausa por aqui agora, sim, spoilers. Por acaso pretende ler ou assistir e não quiser ter, então, ó, vocês podem dar tchau pra nós agora. Tchau! Comprar pelo nosso link esse livro ou qualquer um outro. Porque agora a gente acho que vai falar um pouco com spoilers, né? Porque, como muita gente já conhece, é bom a gente opinar um pouco sobre alguns acontecimentos que acho que isso que é o tchan, né? Pra gente conversar um pouco pra quem leu. Porque a gente sabe que acontece cada treta, cada desgraceira nessa história. Então, ó, spoiler. Miquel, põe aqui na edição, spoiler. Já falei já, vou nem repetir. Já falou? Já falei. Ó, saiam agora quem não quer. Porque agora nós Pausa. vai falar, nós vai dar spoiler pesado, tá? Até do final. Foi? Foi? Tchau! Valendo. Vamos começar pelo acidente com o Bran, que foi uma das coisas que eu fiquei chocada até mesmo quando eu vi a série pela primeira vez. É uma das coisas que você não gostou na série inicialmente. Por que o Bran sofreu um acidente? Aí já envolve outro spoiler, que é o envolvimento dos Lannister. Como assim o envolvimento dos Lannister? A rainha se envolve fisicamente com o irmão dela. Fisicamente é subjetivo, sexualmente. Sexualmente, porque entra naquela questão que eu falei mais cedo no vídeo, que é pra eles manter a pureza da família Lannister. Ele só quer Lannisters na família. É, o rei sabe disso? Não! O Joffrey é filho dele? Não! O Joffrey é filho de quem? Ele é filho do tio dele. Exatamente. Pra vocês entenderem. Então o Joffrey é um Lannister puro. Ele não tem nada de Baratheon. Isso. A única coisa que ele vai ter dos Baratheon é que ele vai herdar. Só isso. Então, aí o que acontece? O Bran vê os irmãos lá, né? Aquela maravilhosa cena. E os irmãos vê o Bran na hora. E o que acontece? Joga o bichinho lá do telhado. Lá da janela. E ele cai e... Ai, coitado, gente. Me dá uma dó. Porque, olha, ele é um personagem que a gente acaba gostando. Eu não sei quais serão as minhas impressões dele nos próximos livros, levando em consideração a construção dele na série. Mas aguardemos. Não dá pra opinar. É, porque inicialmente ele é um garoto muito novo ainda. Com sonhos, esperanças, né? De se tornar um guerreiro um dia. Esses sonhos é interrompido. Porque praticamente naquela época não tinha muito o que fazer. Não tem o recurso que tem hoje. Agora falando do personagem importante, Eddard Stark. Vocês até sabem o que nós vamos falar, né? Ele, com muito pesar. Como a gente disse anteriormente, ele assumiu a responsabilidade de ser mão do rei. E ele é uma pessoa muito justa. E após a morte do rei, porque ele morreu!
Tá? E aí tem um detalhe bem interessante, porque na verdade não foi uma simples morte, né? Foi meio que chamado pra ele morrer aí. Vocês vão ter que ler pra você porque eu não vou contar. E o Eddard Stark foi designado pra poder substituir o rei. E alguém sussurrou no ouvido dele lá, né? Deu a sugestão dele pegar e fazer um golpe de estado, tá? Na casa Lannister e adquirir o trono. Ele não estava muito confortável com essa ideia, porque o Stark gosta de agir tudo dentro da lei, dentro da justiça, mas... Então, é aquele negócio, né? Às vezes você vai ser justo, você se ferra. E é o que acontece com o Eddard Stark. Claro que está envolvido a rainha, porque a rainha quer ser dona pra não falar da liga toda, né? Pra não dizer outra palavra. E ela acaba capturando o Eddard, ela não permite que ele tome o lugar do rei. E o que ela faz? Literalmente. Até as filhas dele, a Sansa e a Arya, acabam presenciando. Quando a gente começa a ler o livro, a gente acha que o Viserys, que é irmão da Daenerys, vai dar um monte de trabalho, vai ser um personagem que vai ficar até o final do livro lá, enchendo o saco, será que o personagem mais foda do mundo e que vai, né? Trabalho ele dá. Trabalho ele dá. Ele é imprevisível nesse sentido, porque você nunca sabe quem vai estar até o final do livro. E o que acontece com o Vision, ele morre logo no começo do livro. Não no começo, não. Mas assim, logo no começo daí, né? Porque considerando quantidade de páginas. No meio, porque primeiro ele enche o saco da Daenerys. Ele morre mesmo assim. Ele morre, gente. E a morte dele, pra quem leu o livro, assistiu. E você acha que a Daenerys vai ficar, nossa, assim, arrasada, né? Família! É família! E não! Ele também que assediava a própria irmã. Então, lembra disso? Ele ficava... Eu acho que isso daí é um ponto importante, bem determinante da personalidade da Daenerys e evidencia bastante a transformação que ela vai ter no decorrer do livro. Todos esses acontecimentos contribuem para um amadurecimento muito rápido dela. Porque ela acaba engravidando do Khal Drogo. Infelizmente, né, ela acaba perdendo o Khal Drogo devido a uma guerra. Ele acaba sendo machucado, ele também acaba morrendo. E ela acaba perdendo o filho dele, então ela se vê completamente sozinha, tendo que liderar o clã do Khal. Então ela é obrigada mesmo a amadurecer muito rápido. Uma coisa que esquecemos de falar na parte sem spoiler, mas vamos falar agora, né? Que ela acaba ganhando no casamento 3 ovos de dragão. Elas se quebram no final, né? Bem no finalzinho da história. E que a gente já sabe que vão acabar meio que se tornando companheiros dela, né? Pelos spoilers que a gente tem recebido aí à frente. Já sabe que eles vão se tornar, né? Os mascotinhos dela. Os mascotinhos, né? Embora desde o começo da história tenha aquele tom um pouco sombrio e, de certa forma, meio que fantasioso quando você vê o que posteriormente a gente vai conhecer como os vagantes brancos, né? Vagantes brancos, eu acho que é isso. Inicialmente no livro ele não tem tantos aspectos de fantasia. É como se você estivesse acompanhando a minha vida no dia a dia, tá? Não, é uma bem vida subjetiva a parte fantasiosa. Eu acho que vai vir nos próximos livros. Mas quando chega no final e você vê os dragões, você tem esse novo aspecto pra leitura. Eu tenho essa transformação. Não é como um livro que sempre aconteceu a fantasia e aquele é apenas mais um fator. Não, nunca teve fantasia, embora eles contassem, né, que lá anteriormente. Então a gente vai encerrar por aqui, né? Vamos tomar cuidado porque tem gente que não leu, tá? Só um aviso aí, porque algumas pessoas estão... A gente não quer vocês se matando nos comentários. Não queremos brigar, tá? Só aviso. E aí, essa impressão que a gente teve, gostei do livro, pretendo ler o segundo quando o Miquel me passar. Pode pegar quando você quiser, se você pegou sem eu indicar. Mas aqui pareceu oportunidade, tem que combinar com as meninas que eu li. Na verdade, eu li com a Alba e com a Francimone, né? A gente leu rapidinho. E é isso, gostei. Em relação à série, eu não vou falar muito, porque faz tempo que a gente assistiu, mas pelo que eu lembro, a série seguiu muito fiel ao livro. Né? Então a gente provavelmente deixou algumas fotinhas aí pra mostrar pra vocês enquanto a gente falou. Pelo menos a primeira temporada. Depois, posteriormente, a gente sabe que acaba mudando um pouquinho. Mas pelo que eu me lembro, na hora que eu tava lendo, eu fui imaginando a série certinho as cenas, né? Tem muitos personagens secundários também. Muitos personagens. Mas é que, se for falar aqui, a gente vai ficar fazendo um bate-papo de 1 hora. Mas acho que vocês querem saber mesmo dos principais. O que a gente achou, de quem que a gente gostou, de quem não gostou. E acho que a gente conseguiu passar isso nesse vídeo, né? Porque eu sei que acho que muita gente tava esperando. A gente aguarda vocês para conversar aqui embaixo. Eu vou deixar os links das opções desses livros que tem aqui. Porque isso aqui é de um box, mas, né, tem várias opções. Vou deixar nossas redes sociais também para vocês nos acompanharem e não saber o que a gente tá lendo por lá, enfim. E até o próximo vídeo. Até!